Está a começar o seu programa amanhã na TVS de hoje. E em cima da mesa temos a situação agrícola e pecuária em São Tomé e Príncipe, com o nosso convidado, engenheiro agrónomo Eudilésio Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a este programa de hoje, denominado Manhã na TVS, como bem já sabem. Entretanto, nós hoje, em conversa com Eudilésio Espírito Santo, vamos procurar saber um pouco mais deste jovem. Eudilésio, bom dia e seja bem-vindo ao programa Manhã na TVS. Comece por nos contar, de facto, quem é Eudilésio Espírito Santo, independentemente desta pequena descrição que fizemos a nível de formação. Bom dia, caros espectadores. Sou Eudilésio Espírito Santo, engenheiro agrônomo, líder dos criadores nacional e empresário agropecuário. Muito bem. Eudilésio, eu gostava de começar hoje a questão ligada à nossa à agricultura, concretamente, tendo em conta que as últimas informações que a televisão tem circulado em relação aos produtos hortícolas em excesso em um dos nossos mercados comerciais. Estou a falar do mercado em Boboforro. As comerciantes têm reclamado muito do excesso de produtos e o fraco poder de compra, alegando questões de separação de mercados. Mas enquanto alguém é entendedor da matéria, entende que isto está mesmo somente nesta vertente, ou há algo mais que pode explicar o excesso de produtos hortícolas no mercado? Bem, realmente o mercado do Boboforro, existe lá algum excesso desse produto, uma vez que nós partimos de mês de dezembro, onde os produtores colocam a mão na massa e produzem em grandes quantidades para o mês de dezembro. Mas viu-se que depois de dezembro vem aqui o janeiro, onde as suas famílias saem de festa consoante o seu rendimento. Então faz com que realmente as coisas possam não vender como elas pretendem, né? Exato. Neste caso. Também temos outro problema, a questão do mercado, em que vê-se nas arrendadoras da cidade capital, algumas revendedoras com hortaliça, e temos outras também que já fazem serviço de entrega ao domiciliar. Então faz com que realmente o consumidor não chegue lá para fazer face a esse produto. E também isso deve-se também à questão de concentração do produto num só mercado, porque eu acredito que existe zonas, por exemplo, estamos a falar, se podemos deslocar da cidade para o distrito de Cauê e Cantagalo, temos lá uma escassez desse produto. Também falta a questão de descentralização desse produto nos locais. Então a descentralização de produtos vai facilitar também o poder de compra. Exatamente. Exatamente. Agora, a situação, aliás, o assunto que nos trouxe cá é a situação agrícola e pecuária do país. Enquanto engenheiro agrónomo, qual é a tua visão em relação à nossa agricultura? Como é que ela tem se desenvolvido? Bem, é por dizer que, quanto à nossa produção, a agricultura nossa, a nossa agricultura tem um potencial, nós temos um potencial no nível agrícola. Os nossos agricultores e criadores têm muita vontade de trabalhar, mas existe coisa por fazer. Certo. Né? Sabemos que nós somos um país insular, que nós dependemos de muita coisa, dependemos de muito do exterior, que é para nós colocarmos nossa atividade em marcha como devia ser feito. Vejo que há coisas que realmente deve ser feita para a nossa agricultura ela almejar os bons dias que todos nós esperamos. Correto. E agora, um agricultor, por exemplo, que queira desenvolver as suas atividades e não olhando mais para o mercado, o que é que ele deve fazer? Ele deve olhar para o que o mercado mais necessita, ou simplesmente ele tem que produzir em forma de também ajudar o próprio mercado a ter produtos? Bem, grande parte do nosso agricultor não tem um plano, ou seja, ele não planifica as suas atividades.
Então, quando o agricultor não planifica, não faz um plano de negócio anual, Certo. então há sempre esse problema de excedência de um só produto no mercado. Tá percebendo? Mas há necessidade de realmente os agricultores fazer um plano, saber que nós temos o pico, o pico de consumo, nós temos os meses de Páscoa, Certo. temos o 1 de junho e época festiva que é o dezembro, onde a procura desse produto aumenta. Então cabe ao agricultor ou criador fazer sua planificação consoante esses meses, saber também que os meses, por exemplo, o mês de janeiro é o mês que a oferta, a procura diminui e há muita oferta. Então o agricultor tem que fazer o plano que é para fazer face a essa situação. E já agora, como é que um plano deve ser feito, na tua opinião? Eu penso que o agricultor, antes de produzir, ele tem que realmente saber realmente qual é a aceitação do produto no mercado. Depois de ele saber qual é a situação do produto no mercado, ele agora vai planificar, ou seja, vai traçar as metas para a sua produção consoante a necessidade do produto. Se ele perceber que existe um produto que realmente há maior procura em tal mês, então ele vai produzir este produto. Bem. Portanto, entretanto, a nível ainda, bom, vamos ver a questão, vamos só tentar aqui divertir, já que estamos a falar também da pecuária, alguma visão rápida em relação à pecuária, como é que está a situação pecuária do país? Será que tem estado num caminho considerável para o próprio país a nível do seu desenvolvimento econômico? Bem, quando a pecuária, embora sendo engenheiro agrônomo, mas eu posso falar com melhor gabarito sobre pecuária, porque é uma área que eu tenho um potencial, como já vi, já fui líder da cooperativa dos criadores. Então, o nível de pecuária está cada vez pior. É com muita tristeza que eu falo isso, porque a pecuária tem estado a desaparecer em Santo Tomé. Tem estado a desaparecer. E se nós não tomamos realmente devida prudência, cautela, podemos correr o risco de não se ver realmente o que é pecuária no país. Portanto, há uma outra questão. Com o alto crescimento da população e elevada demanda por alimentos, o profissional de agronomia torna-se cada vez mais estratégico. Portanto, acredita que o engenheiro agrônomo será um dos principais profissionais do futuro? Sim, acredito. Ponto. Não há bando sem pastor, né? Todo bando tem que ter pastor, ou seja, o engenheiro agrônomo é aquela pessoa que tem sua função de planificar e resolver as questões, sobretudo científicas, para responder à demanda do mercado e também à necessidade dos agricultores. E o leque de atuação dos profissionais da área agrícola também é muito amplo neste sentido, devido ao extenso território de solo fértil que existe no nosso país. Portanto, comente um pouco esta área de atuação, levar em conta também as parcelas de terras, os hectares que são necessários para uma boa produção agrícola. E que tipo de terreno é mais acessível para determinados produtos? Bem, que o mercado exige. Nós sabemos que no nosso país temos aqui 1001 quilômetros quadrados, quanto à área, que é uma área um bocado muito. Nosso país temos um declive muito acentuado, com nossa linguagem muito vagem, né? Exato, muito vagem. Muitas gotas, onde é difícil fazer prática de mecanização agrícola, porque nós somos uma monocultura familiar. Para nós darmos a resposta como deve ser, temos que partir para a agricultura mecanizada. E nosso país não tem condições, é a característica do país, nós temos uma ilha vulcânica, não tem condições para praticar uma agricultura mecanizada comparando com outras paragens, né? Mas nós temos um grande potencial, trabalhar em questões da qualidade, sobretudo produtos biológicos. Podemos trabalhar nessa vertente, tendo em conta a nossa pequenez. Enquanto a nível de condição de
do solo, né? A fertilidade do solo. O nosso solo é solo fértil, realmente, mas é um solo que está sendo explorado vários anos, e grande parte dos nossos agricultores não fazem, ou seja, não fazem o teste de fertilidade do solo, porque realmente antes de introduzir uma cultura temos que fazer análise do solo, né? Fazer análise do solo para saber o que é que o solo necessita consoante a cultura que eu pretendo lá colocar. Também alguns agricultores dizem que, ponto, temos alguns agricultores organizados que realmente recorrem a esses estudos feitos do CIAT, mas eu penso que antigas direções, não sei como é que estão as coisas lá, este teste ele é suscitado, mas nunca os agricultores, o tempo para dar resposta a esses testes é muito longo e o agricultor acaba fazendo a sua coisa de forma empírica. Nós temos um solo, grande parte do solo é argiloso, onde realmente nós conseguimos colocar algumas culturas, sobretudo um bocado sobretudo cultura que tem acidez, a cebola, nós temos banana pão, o solo adapta tudo, tendo em conta nossos agricultores até hoje usam a cinza, que é para fazer a plantação do solo, mas sem saber que a cinza ela não neutraliza a acidez do solo. Então, a característica do solo é solo ácido. Então, todas as culturas que têm, sobretudo, um bocado de pH, de acidez do solo ácida, adapta bem no solo. Correto. O uso de novas tecnologias e soluções para problemas antigos têm sido criados. Agora, qual a importância de toda essa inovação de tecnologia no mundo agrícola e pecuário? As tecnologias têm a faca dos gumes, né? Sabemos que a tecnologia realmente ela é benéfica, também tem um lado negativo. Com a tecnologia, as coisas, há a possibilidade de aumentar a grande porção em escala. Temos a questão aqui de estufas, que se fala muito, nas estufas, onde, por exemplo, o agricultor produz ele em todo o ano, todo ano. Mas esta tecnologia, o agente que vai manusear a tecnologia tem que estar preparado. Porque nós temos realmente a tecnologia que entra no país e nós não estamos preparados ainda para essa tecnologia. A tecnologia é bom, mas temos que saber realmente até onde vamos, o que queremos com as tais tecnologias que realmente estão no país. Mas a necessidade de nós realmente apostamos em algumas tecnologias. Temos o caso do nosso atual ministro, né? Exato. Que é uma pessoa que eu admiro muito, tem estado a usar sua tecnologia no seu espaço, que é tirar chapéu, é um dos exemplos do nosso país. Muito bem. Nós temos também o nosso passatempo, ele denomina-se Liqueza Telenor, onde vamos, de facto, ter uma outra questão para hoje, e os nossos telespectadores poderão assim participar, levar para casa, ou levarem assim para casa, o respectivo saco de carvão ecológico cada. Mas antes disso, vamos continuar aqui. É só mais uma questão ao nosso convidado de hoje, o engenheiro agrónomo Eudilésio Espírito Santo, com o tema de hoje, a situação agrícola e pecuária em São Tomé e Príncipe. Vamos ainda desenvolver este tema mais ao fundo, mas antes, superficialmente, vamos conhecer algumas questões, procurar dar respostas a determinadas questões antes de nós aprofundarmos tecnicamente falando para na questão agrícola e pecuária em São Tomé e Príncipe e no que se pode fazer para melhorar esta questão e desenvolver ainda mais o sector económico que de facto nós muito gostamos. Agora, para nós darmos essa sequência, tenho aqui mais uma questão ao nosso convidado. O suprimento da demanda mundial por alimentos só será alcançado se obtivermos alta produtividade em nossas, sobretudo em nossas lavouras, mas para isso é necessário investir em tecnologias de precisão. Bom, falando de tecnologia, quais as principais tecnologias disponíveis atualmente para, que tu conheces, claro, para, enfim, dinamizarmos mais estes setores? Quando a agricultura, mais das tecnologias é a questão da irrigação localizada, o gota-a-gota, também produção em estufa. São as duas tecnologias que nós
realmente, existem outras, né? Que nós realmente possa realmente dar algum contributo para a questão de produção em massa face à nossa população. Quanto à pecuária é uma tecnologia que nós realmente precisamos, digamos, a produção da ração. Realmente a produção da ração é um dos fatores muito preponderante para a nossa pecuária, porque enquanto nós não produzimos nossa ração no país, não há como nós darmos resposta realmente a esta questão de produção de carnes, produção de carnes. Depois também temos a questão também de conservação e transformação. A necessidade de nós que tentamos apostar em transformação, porque às vezes muitos nossos produtores e criadores produzem também, porque uma parte do plano de negócio é para quem produzir. Enquanto nós não temos para quem produzir, nosso mercado pequeno, então a necessidade de nós pensarmos em transformação. Porque quando existe uma maneira de transformação de produtos, então temos aqui a época de caravana onde há muito tomate. Agora as senhoras estão a queixar no mercado do fogo que é excesso ali do produto. Mas se existisse uma questão de uma unidade de transformação, se não vender hoje, elas conseguem fazer chegar a essa unidade, eles podem comprar, transformar produto e consumir produto. Nós temos o caso de tomate, temos o caso mesmo questão do ovo, o ovo em si, que é uma questão realmente que na outra reparamos que no mês de janeiro há muita excelência dos ovos, mas aquilo fica ali, poder de compra não há, então o produtor não tem onde recorrer para dar outro tratamento aos ovos, é uma das tecnologias. Temos aqui o exemplo do coco, né? Do coco, a Avaludo. Aquela empresa já transforma o coco. Agora, raramente vê-se coco facilmente como antes encontrava, né? Então, transformação e transformação do produto, eu acho que é uma das tecnologias que nós devemos apostar. Porque nós temos, se nós reparamos a questão bíblica, né? Na época de praga do Egito, o José, ele apostou realmente em conservação. Podemos ter a questão aqui de uma pandemia, não temos estoque de produto que é para a nossa população consumir durante os meses, né? Temos outro exemplo que é a questão de Covid-19, onde apareceu as pessoas ficavam em casa, não podiam trabalhar a questão de pandemia, mas caso é um risco que nós corremos, temos que ter transformação e conservação, porque as pessoas não trabalham mais, já temos alimentos produzidos no momento bons para fazer a face do momento negativos, menos bom. E, portanto, antes de nós rumarmos ao intervalo, só vou aqui, a um pequeno intervalo com mais uma canção, só vou aqui aproveitar o momento para dizer aos nossos telespectadores que hoje nós temos questões simples. Aliás, temos uma pergunta simples, sem questão mais certa. Uma pergunta muito simples, onde a resposta vai exigir dos nossos telespectadores alguma pesquisa, mas esta surpresa só é possível após nós acompanharmos mais um trecho musical que dentro em breve estará no ar. Um grande abraço e vamos a uma música e já voltamos para continuarmos com o nosso programa, o nosso passatempo e consequentemente a nossa entrevista. Estamos de regresso ao nosso e vosso programa. Antes de qualquer coisa, quero deixar aqui a questão que hoje temos para os nossos telespectadores. Portanto, a pergunta que nós temos hoje aos nossos telespectadores é a seguinte: que instituição é responsável pelas questões ambientais na região autónoma do Príncipe? Repito, que instituição é responsável pelas questões ambientais na região autónoma do Príncipe? Portanto, respondam à questão. Aliás, os 3 primeiros participantes a acertarem levam para casa um saco de carvão ecológico cada. Uma parceria entre Maiana TVS e a Casa Ambiente, que está localizada no bairro do Hospital. O tema, aliás, o passatempo denomina-se Liqueza Telenor. O projeto Liqueza Telenor, que de facto protege, está em salvaguarda, melhor assim dizendo, da nossa biodiversidade. A pergunta está no ecrã do seu televisor, na parte inferior, e o número para participar irá aparecer também,
que é 9918828. Participem por via de uma mensagem, uma SMS por escrito. Portanto, é esta questão que nós temos hoje, e também queremos ressaltar que o programa está no ar todas as segundas, quartas e sextas, regularmente. Segundas, quartas e sextas, com a reposição terça e quinta para aqueles que não conseguem ver nos dias úteis do programa. Portanto, abrimos sessão de terça e quinta-feira para os que não têm como assistir ao vivo, mas o programa regularmente vem ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Portanto, vamos aqui seguir com o nosso e vosso programa. Como eu dizia antes, o número é para enviar mensagem por escrito. Por escrito. Portanto, vamos assim avançar. Isso é para evitar que... Agora, voltando aqui ao nosso convidado, engenheiro agrônomo Eudilésio Espírito Santo, estamos a tratar, sobretudo, da situação agrícola e pecuária em São Tomé e Príncipe, mas antes de falarmos de forma técnica, estamos a tratar de algumas questões para, de facto, o público-alvo perceber, de facto, aquilo que estamos a abordar neste sentido. Agora, gostava de colocar-te esta questão. Enquanto engenheiro agrónomo, como é que te sentes nesta área de atividade, seja profissional ou académica? O que é que levou a formar nesta área? Bem, eu, quando a minha satisfação como engenheiro agrônomo, me sinto satisfeito e realizado. Satisfeito e realizado. O que me levou a fazer formação em agronomia, ou seja, é uma história um bocado complicada, porque quando eu terminei o meu liceu, eu quis fazer uma outra área que tem a ver com a medicina, mas não consegui. E queria fazer também outra área que é matemática. Também fui lá para o ISP tentar fazer formação, mas não havia mais inscrição. Eu só havia a inscrição para o curso de agronomia aberto, neste caso. Então, tinha que fazer alguma coisa. Qualquer coisa. E fui ali e matriculei e comecei a estudar. Mas no momento, na altura, não sabia realmente, nunca tinha ouvido falar sobre agronomia, sobre engenharia agronômica, nunca tinha ouvido, porque meus familiares, ninguém fez essa área, e também nem os meus amigos não tinham conhecido engenharia agronômica. Confesso que não tinha conhecido na altura. E depois ali, primeiro e segundo ano, fui conhecendo a valência da área e comecei a ganhar gosto e paixão pela área, e hoje sinto muito feliz e aconselho também os jovens para fazerem essa área, porque é uma área, digamos, polivalente, é uma área polivalente. Um engenheiro agrônomo é aquela pessoa que ele não sente necessidade de nada, ele não tem necessidade de nada, porque tudo está nas mãos dele. Ele tem todas as ferramentas para fazer a sua vida progredir. Cabe ele usar as ferramentas que ele tem. Mas nós temos o caso, realmente, falta de incentivo. Muitos de nós engenheiros agrônomos em São Tomé e Príncipe, que temos o Ministério da Agricultura, sabemos lá que os técnicos do Ministério da Agricultura, sobretudo, não é, comparando com outras instituições, não temos nada a ver, né? Ali, o técnico é até a sua sorte. Então, grande parte dos técnicos do Ministério da Agricultura, eles deixam o Ministério mesmo, vão com alguns projetos, que é para ver se consegue também dar a sua vida econômica e financeira um bom ritmo, né? Mas o país em si deve realmente, se nós queremos que o país seja um país produtivo, deve dar o valor mais os técnicos da área, neste caso. Muito bem. Agora, na tua opinião, de forma muito aberta, entre a agricultura e a pecuária, qual destes dois setores tem dado maior consistência à economia nacional? Sim, nós sabemos que realmente é a agricultura, né? O setor da agricultura está mais organizado do setor pecuário. Na agricultura existem algumas associações,
cooperativas que realmente faz com que o país ganhe. Nós temos o caso do SECAD, temos o caso da empresa Diogo Vaz, também outra empresa. Na agricultura temos realmente várias empresas que realmente dá ao país alguma divisa. Quanto à agricultura, sem dúvida, está no número um. Número um também, a agricultura também não anda sem pecuária. A grande parte dos agricultores, ele também é criador. Então, para dinamizar o setor pecuário, o que é necessário fazer? Bem, o setor pecuário, a necessidade de, digamos, tentar trabalhar, sobretudo, nas classes dos pequenos criadores. Nós temos no ano 2021, 2022, o setor pecuário tentou ganhar um ritmo com o APCI, né, o crédito do governo disponibilizou para os agricultores. E então, grande parte dos quem pegou o crédito foi o setor, investiu no setor pecuário. Mas hoje, infelizmente, esse setor está a Deus dará. E muitos desses créditos estão mal parados. E neste momento, não existe um criador também, um agricultor que poderá dar resposta a esse crédito, uma vez que fez-se muito investimento na área, mas a conjuntura do país não permitiu, porque a matéria-prima, a fundamental ração, é dependente do exterior, onde com a guerra da Ucrânia-Rússia isso veio desmoralizar. Então, onde que os produtos, sobretudo a ração, subia de preço todas as semanas subia de preço, e o produto em si não subia de preço, questão também econômica do país. Então, atualmente, nós temos um caso quase, para dizer 70%, 80% dos, sobretudo, criadores, ou fazedores, empresários pecuários, desistiram. Temos muitas pocilgas abandonadas, temos muitos galinheiros fechados, e para dizer que é um setor que absorvia muito posto de emprego. Temos no setor que absorvia na altura, quanto à minha base de dados, quase 15 mil postos de emprego a pecuária absorvia. Mas hoje não temos um caso que estive hoje, esta manhã, com um empresário pecuário, agropecuário, mas ele também tem um ponto forte dele, é pecuária no Feira Governo, o senhor Viegas. É uma pessoa que eu conheci, é um dos nossos grandes produtores, tem lá grandes infraestruturas, todas elas fechadas. Aquele empresário teve aí quase 16 empregados, colaboradores, e hoje ele só tem dois colaboradores, e quase não tem nada ali mais. Por quê? Porque ele não suportou, fez muito investimento aí, mas não conseguiu dar a resposta, porque a pecuária em si, o setor da pecuária, falta sobretudo, digamos, uma questão de organização. Eu vejo que também o nosso problema está no nossas mãos, porque o setor pecuário é um setor que está, os criadores, eles, cada um por si, mas a necessidade de congregar as pessoas pudessem realmente fazer chegar ao nosso governo, né? Ao nosso governo, que realmente precisamos disto, aquilo, acolá. E eu acredito que este governo, sobretudo na pessoa do senhor ministro Abel, que é uma pessoa também que faz agricultura e faz pecuária. Nós temos o caso de roubo que aconteceu com um empresário, quase 30 cabeças de ovelhas abatidas. Como que um empresário vai resolver essas condições? Como que um empresário vai ver essas condições? Estamos falando de 30 cabritos. Então, é uma das condições. Outras condições é também a questão do mercado. Não temos mercado. Atualmente, de maneira que o produto pecuário está hoje, não temos mercado para fazer face a custo-benefício. Não tem mercado. Mas a necessidade de realmente trabalhar nisso. Porque nós estamos parados. Grande parte dos empresários pecuários está a abandonar, outros estão a viajar, porque não tem solução. Porque realmente, quando isso acontece, cabe o governo, juntamente com os produtores, fazer uma política. Vê-se em toda a parte do mundo. Temos a questão do madeira, grande parte da história ali, a agricultura tem lá o boi. Mas o boi, a criação de bovina lá não é sustentável para, digamos, o produtor. Mas há fundos que o produtor recebe mensalmente, que é para manter esta produção, se o objetivo realmente é manter a produção. Estamos a correr um risco muito grande de voltar a importar os ovos.
Os ovos, quase, alguns produtores estão a produzir os ovos, mas digamos, em 20%. Tem casos de produtores dos ovos em que produzia 70 caixas de ovos por dia e hoje está a produzir 10 caixas. 10 caixas. Os ovos estão na praça, mas vamos para outros locais, não vamos ver os ovos. Temos o caso aí de dezembro que os ovos chegou a 200 dólares. 210 dólares por caixa, que é inadmissível, realmente inadmissível. Porque em outras paragens o ovo é uma coisa mais barata que existe em outra paragem. Mas em Santo Tomé, no dezembro passado, o ovo atingiu quase 10 dólares por ovo. 10 dólares por ovo. E podemos correr isso no próximo dezembro, que vai vizinhar. Para este ano, podemos ter um ovo a 300, 400 dólares. Realmente, se não fizermos alguma coisa agora. Agora é o momento. Ainda existe alguma esperança nas pessoas. Mas realmente cabe nós, queremos saber, queremos realmente fazer com que isso avance. Apostar realmente nas pessoas certas. Caso fora disso, não temos solução. É com muita tristeza, que também depende da pecuária. As pessoas hoje, devido à pecuária, não investir muito na agricultura, a questão do bem do espaço. E a pecuária tem uma vantagem. A questão do espaço. Pode fazer a pecuária em 10 metros quadrados. Eu posso fazer pecuária. Mas para eu fazer agricultura, para dar meu sustento, eu preciso de realmente 1 hectare de terra, que não há terra. Mas a pecuária, com um pequeno espaço, a família pode se criar e pode buscar de lá seu autossustento. E esta área está mesmo cada vez pior. Mas eu acredito que este governo para salvar, eu acredito que poderá dar resposta a este setor, caso não estamos complicados. Muito bem. Aos telespectadores, nós temos o nosso passatempo. A pergunta vai aparecer aí na parte inferior do ecrã do seu televisor e o contacto para participar também. Portanto, para os que estão interessados em participar do passatempo de hoje, para hoje. Portanto, nós temos aqui a nossa questão: que instituição é responsável pelas questões ambientais na região autónoma do Príncipe? Está aí no ecrã do seu televisor também, eu também estou a ver. Portanto, que instituição é responsável pelas questões ambientais na região autónoma do Príncipe? O passatempo denominado Liqueza Telanom, com o apoio da Casa Ambiente. Responda devidamente a questão através do contacto que também irá aparecer aí na parte inferior do ecrã do seu televisor. Este número serve apenas para enviar respostas por mensagens e mensagens por escrito também. Concretamente ao tema de hoje, enquanto vão respondendo, vamos conversando aqui com o nosso convidado, o engenheiro agrónomo Eudilésio Espírito Santo, em relação ao tema que temos em cima da mesa, a situação agrícola e pecuária em São Tomé e Príncipe. Já vimos que a nível da agricultura isto está num ritmo considerável. Agora, em relação à pecuária, que as coisas tendem a dificultar a cada dia que passa. Soluções, algumas dicas para a resolução do problema. O engenheiro acabou de fazer aqui as referências. Posso reforçar? Sim, que poderá reforçar em breve. E para dar continuidade a isto, acredito que em casa a pessoa que tendencia a ser portanto, criador, gostava de conhecer pelo menos os principais tipos de pecuária que podem existir. Aliás, pode citar 2 tipos que o nosso mercado mais está neste momento a produzir, neste caso. Ok. Quanto a tipos de digamos, produto pecuário, isso, né? Produto pecuário que o nosso supermercado realmente necessita, pode ser que precisa de todos os tipos. Todos. Temos carência de tudo a nível de pecuária. Mas a mais comercial, onde abrange a família, digamos, de classe baixa e média, que nós somos a classe baixa é mais, né? Sabemos que existe mais consumidor de classe baixa e média. É essa questão da produção de ovos e também a questão de carne suína, que é uma carne considerável mais barata em relação a outras carnes, né? Também nós temos realmente também uma produção que é muito sustentável também, que realmente que nós precisamos de apostar,
é através de caprinos. A produção de caprinos e ovelhas é uma produção que realmente o país tem algum potencial. Porque nós, é mais para isso, é necessário conhecer algumas tecnologias em termos de silagem, né? Fazer o silo, o armazenamento dos produtos que é para esses animais consumir. Mas questão sobretudo de produção de ovos, eu não aconselho, eu como experiência própria não aconselho neste exato momento você vai aventurar por esse ramo. Eu não aconselho, porque neste exato momento se um empresário, alguém queira dedicar a essa atividade, se vai lá colocar o seu capital, com essas condições de atual, ele vai perder o seu capital. Vamos ter mais ou menos uma noção. Para tu produzires 30 ovos, gastas por dia, digamos, em termos de custo de produção, por 30 ovos, de $180 por caixa, por 30 ovos. Ou seja, mas, quando vai ao mercado, tu não consegues vender a este preço. Ou seja, todos os dias o produtor dos ovos perde diariamente por caixa do ovo quase $50. Ou seja, o custo atual dos ovos, consoante o custo de produção, seria, digamos, $210 por caixa. Então, para ter noção que realmente os ovos hoje estão a $130. Significa dizer que o produtor, quem está a produzir os ovos, está a perder diariamente. É uma perda que ele nem sequer consegue pagar custo de alimentação. Depois temos custo de alimentação, temos custo com pessoal, energia, temos o EIS, mas só custo de produção, para ele manter a sua produção, diariamente ele está a perder $50 por caixa. Imaginemos que ele tenha 10 caixas por dia, ele está a perder $500 diariamente. Se fazemos somatório, para quem tem cálculos, no mês, ele está a perder dinheiro. Então, não há nenhum negócio que não é sustentável nesse momento. Agora, como será, né? Como realmente a pessoa poderá realmente partir por essa, porque é uma realmente que o país precisa. Nós temos aqui outras pastelarias, temos aqui a questão das nossas crianças na escola. O ovo realmente é uma proteína completa. Eu não sou nutricionista, mas eu sei que realmente um ser humano deve consumir pelo menos um ovo por dia. Que não acontece na nossa população. A população só consome os ovos, talvez uma vez ou outra. Aqui nem consome os ovos mesmo. Também não é nosso hábito também alimentar, mas é comida que já está ganhando-se muitos hábitos, não está a se ganhar os hábitos. Devia estar de incluído questão. Aliás, está incluído na dieta alimentar. Na dieta alimentar. Não é o costume, não é o hábito. Realmente, temos aqui a PNASE. Penso que deve também realmente programar, porque realmente muitas crianças estão em casa, não conseguem ver, mas pelo menos na escola conseguir ser pelo menos um ovo. Mas para isso fazemos o quê? Temos realmente traçar planos de curto, médio e longo prazo. Curto prazo realmente é o governo, juntamente com a organização dos produtores, tem que achar um mecanismo. Porque já vimos que rações para produzir em São Tomé, toda ela 100%, né, é quase impossível. Quase impossível. Pelo menos ração de crescimento, estou falando de 111, e ração de engorda, temos capacidade para produzir em São Tomé. Inclusive temos um empresário, um jovem também que está a fazer alguma ração, está no teste ainda. Temos também a pecuária em si, está a começar a colocar a mão na massa, sobretudo no centro de Nova Olinda, a buscar alguma ração de engorda para os porcos, mas a necessidade de realmente, juntamente com algum fundo, que é para fazer subvenção na ração. Realmente, como faz com o arroz do Japão. Né? O arroz, quando se faz, coloca o arroz à disposição, mas com um preço estatal, um preço ditado. Agora, enquanto não tiver esse produto a um preço que os produtores possam comprar e produzir para vender, para ele conseguir pagar seus custos, não é possível. A necessidade realmente que pegamos essa matéria, temos alguns mercados africanos, costa africana, temos o Camerun, Guiné Equatorial, que já produzem ração ali. Então a necessidade de fazer uma parceria com eles. O governo tem que entrar nessa situação. Não pode deixar o criador a tirar a sua sorte. Neste momento o criador está a tirar a sua sorte. Não há responsabilidade, digamos, a nível do governamental, neste exato momento, para com os criadores. O antigo governo anterior não teve nenhuma responsabilidade, nenhuma mesmo. Inclusive aquilo contribuiu para fazer face ao desaparecimento do criador. Mas espero que este governo possa realmente ter uma responsabilidade, saber que os criadores é um agente econômico. É um agente econômico. Nós não podemos também depender de carnes importadas. Já tivemos na altura de produzir quase 30% de frango local. Eu, por exemplo, já produzi muito frango local, temos outros colegas,
já tínhamos galpão, fazemos frango local, mas não tínhamos onde vender, nem onde conservar. Já produzimos muito frangos, mas não tem onde conservar, porque aquilo fica ali, e depois de 45 dias tu tens que abater, e agora não há consumidor para tu abater, então tem que ter onde conservar, não temos onde conservar. Então temos duas unidades, duas casas comerciais em Santo Tomé que consomos o produto pecuário, tudo carne de frango e carne suína, que é o Secadu, e a Coconut, que são duas casas realmente que têm tido puxando por esse produto. E fora disso, o consumidor não coisa. Estamos aqui a consumir carne com a frango congelado, que eu sei que grande parte da população só consome porque não tem alternativa. Já fiz um inquérito, já sei disso, que há muita grande população não aprecia a nossa carne congelada. Não gosta, mas tem que se comer obrigatoriamente porque não há alternativa. Vamos ficar isso até quando? Você tem que comer que você escondeu no bolso, mas você é obrigado a comer uma coisa que tu não queres, porque tu não tens alternativa. Quanto a médio prazo, eu falei curto, né? Curto, médio prazo. O médio prazo é a questão do, digamos, curto prazo é subvencionar a ração. O governo tem que ter uma forma para fazer subvencionar a ração, porque os empresários, os importadores, eles estão a fazer o trabalho. Os importadores estão a comprar em Portugal para trazer para revender. Eles também têm seus custos. E a ração desde a Europa está cara mesmo. Está cara. E sobretudo todas as semanas tem de subir o preço da ração. O governo tem que pegar um mecanismo para fazer face a essa questão de subvenção da ração, pelo menos para a ração dos ovos. Pelo menos. Depois, ao médio prazo temos que tomar uma forma, algum mercado costa-africano, que é para tentar fazer uma parceria para nós fazermos a mistura cá. E ao longo prazo, que é uma questão que eu sempre vou falar, é a questão do Porto de Água Profunda. Porque enquanto não existe Porto de Água Profunda, não há hipótese. Não há hipótese, porque enquanto o Porto de Água Profunda, porque nenhum país do mundo produz ração com os seus produtos lá com a local. Porque mesmo em Portugal não produz ração dos seus produtos, sua ração dependendo de Portugal. Vai buscar matéria-prima em outros países. E nós estamos no meio do mundo, nós temos aqui vários barcos que passam no nosso porto, mas não consta questão do porto, não temos porto. Mas eu ainda acredito que poderá fazer o porto, mas é uma questão que nós não temos condições, não sabemos, mas é que é a única solução para realmente essa área, e para as outras áreas é a questão do Porto de Água Profunda. Mas quando não houver, temos que, pelo menos esses dois mecanismos, temos que procurar maneira de resolver, pelo menos esses dois mecanismos. É a questão de fazer médio prazo uma mistura local e curto prazo procurar alguma fonte de financiamento porque é para fazer subvenção à ração que faz em todo lado do mundo. A questão do leite, com a guerra da Ucrânia, o preço do leite de gado leiteiro aumentou em Portugal. O que é que o governo português fizeram? Manter o preço no mercado para os consumidores, mas, em contrapartida, os produtores de leite não são prejudicados. Ele é recompensado pela parte que realmente que ele consome seu custo. Porque não é o problema do produtor, o preço é uma coisa mundial. Mas cada nação tem que traçar suas políticas para salvaguardar uma classe econômica. Muito bem. Nós vamos voltar em breve a conversar com Eudilésio Espírito Santo, à volta do tema que nós temos em cima da mesa, a situação agrícola e pecuária em São Tomé e Príncipe. Vimos a questão da agricultura, o país está a controlar em relação à agricultura, mas a nível da pecuária há uma desorganização, segundo Eudilésio Espírito Santo, e alerta as entidades competentes a agirem o mais urgente possível. Portanto, em relação, ou seja, para agirem no sentido de salvaguardar esta área que também interfere na economia do país. Agora, em relação aos telespectadores, temos aqui a pergunta: que instituição é responsável pelas questões ambientais na região autónoma do Príncipe? Que instituição é responsável pelas questões ambientais na região autónoma do Príncipe? Vamos a um curto intervalo com mais uma música e já voltamos para descobrirmos se temos ou não, ou se teremos ou não, vencedores a esta questão. Até já.
Oi da múmia ficar assim para trás, não te largo. Portanto, vamos avançar com o nosso e vosso programa, vamos concentrar um pouco aos nossos telespectadores. A pergunta colocada: que instituição é responsável pelas questões ambientais na região autónoma do Príncipe? Recebemos algumas respostas, mas de acordo com o que nós temos em mãos, não corresponde. Portanto, continuem a tentar responder, continuem a dar respostas, continuem a investigar. Podem perguntar nos familiares, as pessoas mais próximas ou um amigo. Podem ligar aos seus amigos e tentar encontrar a resposta à questão seguinte: que instituição é responsável pelas questões ambientais na região autónoma do Príncipe? Repito, que instituição ou instituições é responsável ou são responsáveis pelas questões ambientais na região autónoma do Príncipe? Mas a pergunta corretamente, aquilo que nós temos: que instituição é responsável pelas questões ambientais na região autónoma do Príncipe? Lá no Príncipe. Que instituições é responsável pelas questões ambientais na região autónoma do Príncipe? Lá no Príncipe, não aqui, lá no Príncipe. Portanto, a resposta tem que corresponder àquilo que nós temos. Até agora ninguém conseguiu acertar. E a pergunta está virada à região autónoma do Príncipe, ali no Príncipe. Instituições responsáveis pelas questões ambientais aí na região autónoma do Príncipe, não em São Tomé, e sim no Príncipe. É bom frisar, mesmo escrito, às vezes as pessoas têm dificuldades e respondem coisas que não têm nada a ver. É lá no Príncipe, não aqui em São Tomé. Então, esperemos a resposta certa. E é no Príncipe, repito, é no Príncipe, não em São Tomé e muito menos em São Tomé e Príncipe. Estou a falar de uma região apenas, não do país ou do território de São Tomé. Estamos a falar do Príncipe, é lá no Príncipe. Por isso, às vezes, as pessoas respondem errado, porque acham que é de São Tomé e Príncipe. Existem instituições que respondem pelo país. E existem instituições que respondem regionalmente. Portanto, estamos a precisar de resposta regional. Por isso que a pergunta é direcionada à região autónoma do Príncipe. E enquanto são tomense, é nosso dever saber. Portanto, mas só que eu estou à espera ainda da resposta certa. Até já, enquanto vão respondendo, eu vou continuando aqui. Se não houver vencedores, a gente termina o programa e dá a resposta e a gente vai embora. Não é? Portanto, temos aqui o nosso engenheiro agrônomo, Eudilésio Espírito Santo. Estamos a falar da situação agrícola e pecuária no país. E já sabem, a pergunta foi aquela e o número para participar é 991 88 28. Podem enviar mensagens para este número. 991 88 28. Envia mensagem com a resposta correta. E eu tenho uma novidade para vos contar. Está para muito breve mais um passatempo no programa Manhã na TVS. Está para breve mais um passatempo. Não que este vá acabar, muito pelo contrário. Vamos gerir os passatempos e vamos colocá-los em determinados momentos, mas está para breve mais um passatempo que estará ligado a questões de cultura geral, de uma forma, eu estou a falar de cultura geral, e os telespectadores serão beneficiados de uma formação com duração de 1 ano. Portanto, estamos a trabalhar nesse sentido e as coisas estão bem encaminhadas, faltando apenas o fecho. E por isso sinto uma vontade em falar, porque isto é para breve. Então fiquem ligados ao programa Manhã na TVS, que terás muitos motivos para continuar a nos acompanhar. Repito, está para breve mais um passatempo, não que este vá acabar, muito pelo contrário, este vai continuar, mas haverá um outro adicional que
está ligado à questão da cultura geral, e cada telespectador vencedor poderá sair daqui com uma formação de 1 ano. Agora, formação em que área, eu não posso agora dizer, e é tudo que eu posso dizer. Mas, por enquanto, tentem responder a pergunta que eu coloquei anteriormente. Que instituição é responsável pelas questões ambientais na região autónoma do Príncipe? Com este programa, tu só sais a ganhar, tá bem? Fique ligado. Estamos juntos. Vamos continuar aqui. Enquanto isto, como eu já dizia, dando atenção aos telespectadores um bocadinho, vamos ver se temos pelo menos um vencedor. Deixa lá ver. Secretaria. Muito bem. Muito bem. Já temos um vencedor, mas eu espero que a pessoa dê o seu nome. Espero que alguém escreva o nome. Todos aqueles que estão a participar devem deixar os seus respectivos nomes e as suas residências. Só assim conseguiremos produzir melhor o nosso trabalho. Portanto, queremos a resposta correta e já temos um vencedor, mas esperemos que ele escreva o seu nome. Repito, todos aqueles que estão a participar devem deixar os seus nomes, porque não sabem se vão ganhar ou não. Então, por via das dúvidas, é sempre bom deixar o nome. Bom, aqui já temos um nome, não é? Trata-se de uma vencedora. Ficam a faltar apenas 2 participantes, ou 2 participantes, seja homem ou mulher. Bom, temos aqui a Maria das Neves Spencer Clemente, residente em Ferreira Governo, já acertou a questão que nós colocamos. Ou significa dizer que temos vaga para mais 2 apenas. Vamos lá ver. Aqui não é. Vamos continuar a ver. Também não é. Tem uma opinião em relação ao programa. São questões relacionadas a opiniões em relação ao tema. Em relação à pergunta, ainda só temos uma vencedora, que trata-se da Maria das Neves Spencer Clemente, em Ferreira Governo. Em relação ao programa, alguns telespectadores têm dito que, de facto, têm contribuído com o tema, dizendo que, por acaso, o país tem dificuldades imensas em se desenvolver na área de pecuária. Alguns telespectadores concordam com o que está a dizer, ou o que tem dito o nosso convidado, engenheiro agrônomo Eudilésio Espírito Santo. Vamos continuar aqui. A pergunta vai aparecer constantemente ali e vão poder analisar a questão e responder. O contacto também vai aparecer de forma constante, independentemente do tema que vai aparecer também, mas estas 3 coisas vão aparecendo em simultâneo enquanto vamos conversando aqui com o nosso convidado. A pergunta, o contacto para participar e o tema em questão vão aparecendo em simultâneo. Aliás, que o nosso realizador mágico Alcaide que é responsável por esta dinâmica. As coisas vão acontecendo, não é? Pergunta, contacto e o tema vai estando em simultâneo para que tomem contacto com as coisas. Estamos diante ainda do passatempo e em conversa com o nosso convidado. Eudilésio, de volta. Os telespectadores acabam por concordar contigo, se calhar alguns criadores. Mas a nível de criação de animais e produção de produtos, né, ligados à pecuária, ainda há algo por dizer. Um criador, para que ele se torne um criador credível, o que é necessário fazer? Qual é os passos, ou quais são os passos, assim que está certo, quais são os passos que ele deve seguir para que ele se torne um criador assertivo para o país, já que ele, enfim, para aqueles que pretendem ser um criador, não é? O passo, digamos, ele tem que
ter seu plano de negócio elaborado. Seu plano de negócio vai. O plano de negócio dele tem as metas, né? As metas é público-alvo. E depois de ter o plano de negócio concluído, ele precisa realmente de financiamento, né? E aí, nós fazemos medicinais. Ele precisa ter algum financiamento para poder dar início às suas atividades. Mas, depois disso, o criador ele tem que escolher realmente qual é a categoria do animal que ele fazer, se é suínos, ou se é ovinos, ou se é aves. Ele tem que escolher qual é a sua aptidão que realmente melhor, que ele realmente encaixa, melhor facilidade. Depois disso, tem que realmente, se for a questão dos suínos, tem que realmente construir o suíno, a pocilga, né? Também se for a galinha, tem que construir o seu aviário, respeitando as normas que ele tem, normas técnicas da construção de uma pocilga ou do aviário. E ele também tem que ter mais cuidado, ter um plano, realmente o plano tem que englobar a questão da alimentação, sobretudo a alimentação, que é a cabeça, digamos, da criação. Certo. Da criação. Mas, se ele realmente quiser investir, tem que realmente tentar garantir a sua alimentação. Temos aqui, sobretudo suínos, um produtor que quer fazer suíno, e eu aconselho, antes de fazer pocilga, tentar realmente começar a produzir seus alimentos, seu próprio alimento para suíno e frango de campo, de campo, né, que nós conhecemos. Já é possível realmente também fazer algumas foragens, né? Uma foragem para ele. Nós estamos a falar em milho hidropônico. O milho que realmente as pessoas podem produzir através do nosso milho cá. Quando consegue produzir um pasto em 15 dias, ele consegue ter um pasto para os animais. Para ter noção, você com 10 kg de milho, 10 kg de milho, colocando, vou explicar mais bem tecnicamente como se faz isso. Com 10 kg de milho, pode-se colocar dentro num balde de água de um dia para o outro, 24 horas, e tirar o milho num pavimento de alvenaria. Caso quer não ter pavimento de alvenaria, pode usar plástico no solo, coloca-se o milho ali, faz uma cobertura vegetal, mas é sempre bom colocar, digamos, o vegetal que o animal, tanto para frango de campo, ganado de campo, ou suíno aprecia. Estou a falar mais ou menos, temos aqui um capim que nós podemos fazer a cobertura com ele, é o bode-bodó, nós conhecemos o bode-bodó, que é um capim que podemos realmente aproveitar e fazer a cobertura, e continuar regando isso. Dentro de 15 dias o produtor já tem o pasto que é para dar como suplemento os seus animais. Também nós temos também questão também, agora já se faz agora com novas tecnologias, faz o solo para o animal. Certo. Faz o solo através de leite, mostrar leite, qualquer 2, 3 dias, o produtor também tem solo, mas o milho hidropônico pode realmente para dar, sobretudo para suínos, na fase de engorda. Mas são questões, são suplementos apenas, não é ração. Repito, o milho hidropônico, mas a fruta e outras cascas de bananas, folhas, os vegetais que nós conseguimos colher, temos a pimpinela. Quer dizer, o criador tem que ter noção que no país realmente oferece muitas. Sim. O país realmente oferece, na natureza do nosso país, oferece muitas condições, sobretudo para a produção de suíno, como sobretudo para a produção de suíno e frango de campo, oferece vegetais. Mas a necessidade realmente de acoplar isso com a ração, que não pode faltar, porque é um produto, Sim, digamos, pode continuar. É um produto formulado que vai dar um animal e aquilo que o animal precisa, porque se nós somos um produtor de suíno com fins comercial, temos que realmente saber que nós temos um plano para respeitar, temos funcionários para pagar. Então não pode de jeito nenhum isentar a ração na dieta do animal. Tem que ter ração do animal, mas antes de produzir algumas coisinhas, ele tem que ter noção. Então, resumindo e concluindo, um pouco antes de começar a atividade, tem que fazer o seu plano. E pode ser o plano que muitos não têm. Muitos sobretudo criadores, não tem plano de negócio. Temos que tentar investir, formar pessoas em gestão de pequeno negócio. Muitos não têm. Outra questão também é a questão de gestão em si. Tem que ter uma conta bancária. Muitos criadores de agricultura não têm uma conta bancária. Posso dar-lhe acesso
alguns empréstimos, ele não tem. Então, com essa etapa, primeiramente o plano, segundo, vem agora a questão do espaço e por questão de alimentação, e realmente tem pessoa também para pelo gosto. Também nós estamos com um problema sério, pensando também agora, com a questão das viagens para Portugal, onde Portugal vai ver a terra prometida. Nossa terra prometida agora, porque toda a gente quer ir. Toda a gente quer Portugal, alguém, alguma coisa perto da só. Portugal. Só opção é Portugal. O país está digamos, está perdendo muito com isso. Falando economicamente, o país está perdendo muito. Realmente, mas quando as pessoas vêm que sair, as pessoas estão cá desempregadas, não têm saídas, então é muito normal, porque a imigração é muito deles, homem primitivo, faziam migração. O homem não é um ser fixo. O homem tem que sair de um lado para o outro, para procurar melhores condições de vida. Mas a necessidade realmente é para apostar naqueles que realmente querem ficar no país. A necessidade de realmente apostar e dar formação. Porque muito nós fazemos com essa informação sem saber, não ter noção das coisas. Então acredito que realmente a questão de formação pessoal também tem que ter, a pessoa tem que ter uma formação, ou não tem uma formação, mas que adquire essa formação. Agora temos muitos meios tecnológicos, temos o YouTube, existem muitas videoaulas, sobretudo no Brasil, temos muitas videoaulas no Brasil, que eu pessoalmente aprendi muito, porque eu não sou veterinário, sou agrônomo, mas eu aprendi muito em termos de pecuária, a ciência dos animais, através do YouTube. Lá existem muitas ferramentas que nós podemos aproveitar. Então, ele já tem plano de negócio, tem financiamento, ele deve ter uma formação básica em termos de manejo do animal. E daqui para frente a questão é tocar para a vida para frente e tentar produzir. Mas, antes de ele produzir, verifique que é uma coisa que não depende dele, que é a questão do mercado, poder de compra, não vai depender de um produtor. Aqui não tem como, não, o produtor vai dizer que ele vai ter, não tem. Aquilo realmente precisamos de apoios em termos de subvencionar para que ele possa vender, porque tem um consumidor. Quase não temos peixe, não temos peixe quase nós. Agora, grande parte da população alimenta-se, a sua dieta de alimentar é frango congelado. Grande parte da população consome aquilo. Porque nós estamos num país onde realmente eu acredito que como é que um país ele no meio do mar, mas não há peixe. É uma questão realmente que nós temos também. Eu aconselho o senhor, o apresentador Abdulai, que é tentar procurar também pessoal ligado à pesca. Porque realmente eu não acredito que um país realmente com tanto potencial a olho nu. Não há peixe. Não há peixe. Não, os esforços estão sendo evitados, até porque as coisas vão acontecer. Temos uma grelha muito recheada e já agora agradeço pelo alerta ou pelo despertar, mas afinal assim vamos entrar nestes 3 pontos que de facto vão de encontro com o desenvolvimento da nossa economia. Bom, é o seguinte, vamos anunciar, já temos os 3 vencedores. Está certo? Sim, já temos. Já temos 3 vencedores e depois de anunciarmos os vencedores, vamos descansar com mais um trecho musical. Os vencedores são esses, nós já temos aqui, eu já havia anunciado o nome de alguém. Trata-se da Maria das Neves Spencer Clemente, residente em Ferreira Governo, e também Suzy Bandeira, mas a Suzy Bandeira não diz onde é que ela mora, mas o importante é que temos o nome dela, mas também seria bom termos a sua localização para sabermos se de fato estamos a chegar em perfeitas condições em todas as localidades. É uma contribuição que a Suzy precisa nos dar. Suzy Bandeira é outra vencedora. E por fim temos a Teresa Silva. Teresa Silva também não deu a sua localização. Seria bom dar a localização onde mora para nós sabermos de facto se estamos a chegar em perfeitas condições em todas as localidades do país. Algo inédito. Hoje só venceram as mulheres. E é bom, porque quando se fala de carvão, está-se a falar de cozinha. Então significa dizer que há um interesse das jovens à cozinha. Então é bom, não é? É bom, porque é um gosto que também se está a perder
mulheres não querem muito cozinhar, estão a recorrer aos restaurantes, bares, bolotes e churrasqueiras, alegando falta de tempo, porque trabalho, porque sai às 18 horas, porque sai às 19, porque sai às 7h30, porque não sei lá o quê, porque tem que buscar a criança na escola, blá, 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 blá. Mas no tempo da minha mãe, ela mesmo saindo de trabalho, 20 horas, a gente tinha jantar à mesa, feito no fogão dela, ou a lenha, ou no fogareiro. Não interessa a hora que sai de trabalho, a minha mãe não interessa, pelo menos no tempo dela, não é? É que quando eu estava a crescer também, não é? Apesar, agora eu estou na fase de envelhecimento, eu já postou, eu estava a subir, agora eu estou aqui, daqui a pouco eu vou ficar velho, cabelo branco. Tanto no tempo dela, em que eu estava aqui também a vir, as coisas eram assim, não é? Não é como agora, dizem que é a globalização, mas eu não sei o que a globalização tem a ver com cozinha. Eu não sei o que a globalização tem a ver com ir para a cozinha, aprender a cozinhar. Eu não sei. Peço desculpas, eu não sei. Eu desconheço isso. Bem, já me conhecem, sabem que eu sempre aproveito um tempinho, aproveito uma fuga para dar também chicote à nossa juventude, porque é nossa responsabilidade, repito, é nossa responsabilidade, fazedores de opinião pública, emitir algumas opiniões que venham salvaguardar os bons costumes. Portanto, é por aí que às vezes eu aproveito para dar um bocadinho de tal. E é bom que hoje eu fiquei feliz por saber que só mulheres é que exerceram hoje. Eu fico muito feliz, fiquei contente. Bom, Suzy Bandeira, residente em Almas, acertou. Teresa Silva não falou ainda, não nos enviou a sua localização, mas também acertou. Maria das Neves Spencer Clemente, em Ferreira Governo, também acertou. Vamos a um curto intervalo com mais uma música e parabéns a todas as mulheres que acertaram hoje. Estou muito feliz por terem acertado. Muito bem, vamos à música. Sim. Estamos meio mulher também. Exatamente. Vamos lá. Até já. De regresso, para fecharmos também, eu abro este momento com a recapitulação dos nomes daqueles que venceram. Começo por dizer o passatempo de hoje, os respectivos sacos de carvão ecológico vão para Maria das Neves Spencer Clemente, residente em Ferreira Governo, Suzy Bandeira em Almas e Teresa Silva, que eu não sei onde. Aliás, Teresa Silva distraiu-se, não está perante a televisão agora, mas aquela pessoa que está em casa, avise a Teresa para enviar a sua localização. Agora, o número para poderem ligar-se e pegar os seus respectivos sacos de carvão ecológico. 980 80 13. Repito, 980 80 13. Podem anotar o contato. 980 8013. 980 80 13. Eu vou voltar a dar o contato lá mais à frente para aqueles que ainda não pegaram. Eu estou preocupado com a Teresa, que não dá localização, ou o saldo acabou, ou a mensagem acabou, se calhar, ou não está, ou distraiu-se, se calhar está com o panela no fogo. Fui lá ver o panela, o almoço para os papás. Bom, estamos a fechar. Beleza, Espírito Santo, estamos diante deste tema, a situação agrícola e pecuária em São Tomé e Príncipe. Citaste vários pontos que quer a atenção das entidades competentes. E para fecharmos, quais são as últimas mensagens, senhores? Eu não sei que tenho de passar os caros espectadores e entidades competentes. Realmente é que o país precisa muito de nós. O país precisa muito de nós. O mundo precisa de nós. E nós temos pessoas para alimentar. E vê-se que realmente dizem que na outra hora
portanto, mesmo não passa fome. Então, vice-isso, mesmo não passa fome. Realmente, temos uma natureza que todos os meses, todas as épocas, temos um fruto. Agora temos safu em grandes quantidades, já está a terminar, mas muito safu estragaram. Mas temos que começar a ver para esse aspecto, porque comida não é para estragar, comida é para ser consumida. Então temos safu para estragar. Então, se realmente tivéssemos uma unidade de transformação, mesmo óleo, o óleo do safu, podemos fazer óleo do safu, pudesse aproveitar esse safu para fazer óleo, que é uma coisa que o Santo Tomé não tem um pomar do safu, não tem pomar do safu. São plantas que realmente ele dá esporadicamente, algumas pessoas plantam no seu quintal, mas sem fins comercial, mas acaba a ser fim comercial porque não temos consumidor para absorver esse safu. Temos a questão da jaca, a mesma coisa. Então, o apelo que eu deixo é para realmente a nossa política agrícola é que ela pense nesses aspectos, que nós temos que trabalhar para alimentar o nosso povo. Basicamente isto. Agradecemos a tua presença neste programa e esperemos que as coisas possam vir a mudar no sector pecuário, tendo em conta que a nível da agricultura as coisas estão minimamente equilibradas. Há uma necessidade de atacar o sector pecuário, até porque estamos a falar apenas da agricultura e a pecuária. Sim. E futuramente vamos falar de pesca, mas por agora essa questão da pecuária, esperemos que as coisas possam vir a mudar, que aliás é do interesse de toda a população nacional ver a pecuária crescer, porque com o crescimento dela a economia também agradece. E o posto de emprego aparecerá e folgará o Estado. Exato. De facto, porque cada empresário terá o seu funcionário, o seu colaborador, e este colaborador não terá que procurar uma outra atividade no setor do Estado, que acabaria por engrossar ainda mais o Estado com a empregabilidade, e que prejudicaria de facto, e que culminaria de facto com a questão do orçamento geral. E depois o Estado teria que lutar muito para conseguir financiamentos para sustentar o seu orçamento durante determinado tempo. Bom, acreditamos que as coisas possam vir a melhorar, e porque uma coisa puxa a outra. Exato. Obrigado. E aos telespectadores que venceram, ou às telespectadoras que venceram, quero cá parabenizá-las. Aliás, são mulheres e eu estou bem feliz da vida. Aliás, nem estou bem feliz da vida. Agora, vamos avançar e vamos fechar também, para fecharmos. O número para ligar e arrecadar o seu prémio de participação diante deste passatempo Liqueza Telenor é 980 80 13, 980 80 13. Ligue neste terminal e receba o seu prémio de participação, que é um saco de carvão ecológico cada telespectadora. 980 80 13. Ligue e receba o seu prémio. Um grande abraço, muito obrigado. Vamos fechar hoje com uma música em tripla, mas antes quero aproveitar o momento para parabenizar também esta equipa, saudar a equipa que tem trabalhado para si. Temos o Belchior, Hermes Fernandes, Hermetium Pires, Alcaide, Carla, Gisele Catiari na emissão de forma alternada. Um grande abraço e a toda a equipa da televisão. Nós ficamos por aqui para hoje com a música do Mesaro, com a participação especial do Kilazi e Bill.